Letícia Leão, eu tenho 34 anos e tenho 3 filhos. Contando que a idade dos meus filhos, o mais velho já tem 18 anos, tem a 16 e o caçulinha que vai fazer 14 já. Eu tinha bastante flacidez no abdômen, né, por conta das gestações, então eu já tinha perdido bastante peso, então eu tinha bastante estria, meu umbigo era caído, os meus seios também não me agradavam, eu não tinha volume nenhum e eu tinha muito excesso de pele, né, por conta de eu ter emagrecido também, então a minha queixa principal era essa. Então, o efeito da lipo em mim ficou assim, perfeito. Ficou uma coisa muito natural, acompanhou o meu corpo. Não ficou aquela coisa que você olha e fala, nossa, passou por cirurgia. Assim, diversas pessoas da minha família, colegas, falam que eu tirei até costela. Falam, você tirou costela? Eu falei, gente, eu não tirei costela. Você tirou costela? Eu falei, ah, tá bom, tirei costela. Porque assim, o meu resultado foi tão bom que eles acham que eu fiz além do que eu fiz, né? Mas eu não tirei costela. Mas assim, ficou muito natural, ficou muito bom. Até hoje é bem marcado, eu não perdi a marcação, é muito boa mesmo. Eu acho que eu fui uma das primeiras pacientes a fazer essa lipo, porque acho que a gente iniciou, né? Aí eu voltei aqui no consultório, a gente avaliou, dava para dar uma marcação, porque eu não tinha muita coisa mais no abdômen, mas deu para dar uma marcação legal. A gente fez o abdômen, os flancos. Mas você perdeu muito peso, né? Perdi 37 quilos. Eu devia pesar na época uns 60 quilos. O que me incomodava muito na mama era a flacidez. Por ela não ter volume, era pequena, mas então assim, não tinha absolutamente nada. Por conta da flacidez, então o volume ficou menos ainda. Depois das gestações. Eu te conheci, eu vim aqui numa consulta com uma pessoa, um psiquiatra que atendia aqui, e aí eu vi o seu cartão. Aí eu falei, ai, eu vou lá. Aí eu marquei uma consulta e retornei. Eu já senti muita confiança no senhor, né? Gostei muito do planejamento que a gente fez e a gente executou, foi muito rápido. Aí logo a gente marcou. Já passei por outro cirurgião, assim, por uma consulta que eu fiz em São Paulo, mas, tipo, retornei pro Rio. Nossa, a cirurgia depois da consulta foi bem rápido, porque eu sou uma pessoa meio ansiosa, né? Então, assim, eu já fiz a consulta, já fiz os exames, acho que foram tempo dos exames ficarem prontos, foi bem rápido da consulta para cirurgia. Depois da cirurgia da mama e do abdômen, que eu me olhava no espelho e eu falava, ah, tá faltando alguma coisa. Não tava um conjunto, pra mim não tava completo, né? E eu tinha um pouco de queda no glúteo, o formato dele não era redondinho, aí eu voltei e a gente planejou uma prótese pra gente poder arredondar ele e ficar com mais volume. E proporcional, né? Porque a minha cintura ficou fina, o contorno mudou completamente e o glúteo já não acompanhava mais. Assim, depois que eu realizei, né, esses procedimentos, qualquer roupa fica bem. A gente olha no manequim e fala, é essa roupa que eu quero. E aí eu posso me encaixar ali porque vai ficar perfeito, né? E antes não. Antes a roupa ficava larga, ficava mais justa, apertava na cintura, o restante ficava largo. Hoje eu não tenho esse problema. Hoje dificilmente eu olho para uma roupa, me enxergo nela e ela fica ruim. Então, hoje a minha rotina na academia ela é bem severa, né? Hoje eu treino 5 vezes na semana. Procuro manter uma alimentação saudável. Não faço dieta, mas eu procuro sempre estar ali me adequando aos alimentos, né? Pra gente não perder o resultado. Porque eu já engordei, já emagreci, já engordei, emagreci. Só que o resultado ele volta, né? Assim, o resultado que o senhor deixou, a gente mantendo, a gente consegue levar pra vida. Sim. Eu já engordei 15 quilos. E assim, eu fiquei cheinha, né? A gente fica com o abdômen inchado, fica completamente desconfortável, porque a gente tá acostumado com o modelo, né? E a gente muda. Mas aí eu consegui voltar ao peso que eu queria. Ainda quero um pouco mais. Mas o resultado, assim, ele volta perfeitamente. Tem coisas que a academia, assim, não adianta. Você vai malhar aí a vida inteira que não vai adiantar. E a flacidez também, eu não conseguia melhorar, não. Por eu ter tido, né, 3 filhos, eu perdi muito peso. Então, eu foquei muito na parte aeróbica na academia. Na época, eu lembro que eu fazia muito aeróbico. Então, assim, eu emagreci até rápido, né? Porque eu emagreci, eu lembro que em 7 meses eu já estava magra. E eu fiquei com muita pele. Eu malhava, depois eu comecei a malhar muito, malhava com personal e tudo, para poder dar ênfase
no que eu queria, mas a gente não conseguiu o resultado. Porque por mais que quanto mais eu emagrecia, mais pele eu ficava. E aí eu ficava com mais flacidez, aí começava a me incomodar, aí eu falava, ai, vou engordar de novo. Porque eu não quero ficar toda flácida, toda mole. Isso me incomodava bastante. Então, a minha construção com o Dr. Eda foi muito boa desde o começo. Eu cheguei aqui, ele estava pronto a me ouvir, ele se preocupa muito com a questão da nossa autoestima, da nossa potência, né, para poder realizar aquela cirurgia, né. E eu gostei muito, assim, do primeiro contato, eu me senti extremamente confiante. E muita gente fala, né, depois da cirurgia que você conhece o profissional. E realmente, depois da cirurgia eu conheci o profissional. Porque, assim, todas as vezes que eu precisei ligar com qualquer dúvida, qualquer incômodo, ele sempre atendeu. Independente de horário, dia. Eu lembro que uma das vezes que eu operei era próximo do Natal. Eu falei, e agora, como é que eu ligo pra ele? Tremendo dia 25, como é que eu vou ligar? E era tarde da noite, eu tava incomodada com alguma coisa. E aí eu liguei e, surpreendentemente, ele me atendeu na hora, me deu toda a atenção. É assim, todas as vezes que eu precisei do Dr. Edward, ele sempre, tanto em consulta, pós e além depois, Dr. Edward, eu tô com uma dúvida. Eu venho aqui, eu converso com ele até hoje. Assim, é uma amizade que eu quero levar pra vida, porque é uma pessoa realmente muito diferenciada. E uma coisa que eu gosto muito no Dr. Edward, eu lembro que uma vez eu cheguei aqui pra fazer a lipo. Antes de fazer essa lipo, só que eu era bem magrinha, né? Porque eu não gostava de engordar de jeito nenhum. E ele falou pra mim que eu não tinha gordura suficiente, que não dava pra fazer. Aí saí daqui meio frustrada. Eu falei, poxa, ele não quer me atender, que não sei o quê. Fiquei bem chateada. Aí eu fui numa consulta. Eu morava em São Paulo nessa época e eu vinha pro Rio às vezes, né? Que eu fiquei um tempo em São Paulo. Aí eu falei, caraca, não é possível, eu quero fazer essas marcações, né? Porque eu já tinha visto o vídeo dele da Lipo HD e eu queria na época. Aí ele falou, Lê, não dá, não tem gordura, me explicou tudo, que podia dar fibrose, assim. Aí eu falei, não é possível. Não é possível que eu não tenha uma gordura aqui. Aí eu simplesmente, gente, eu não me orgulho disso aí. Eu paguei uma consulta pra eu não ficar nem 5 minutos com a doutora. Ela olhou, ela me disse exatamente tudo que o Dr. Edward tinha me falado. Que eu não tinha gordura, que não ia causar um trauma no meu corpo e aquela série de coisas, né? Aí eu saí, caraca, eu saí feliz e triste, né? Porque eu não ia conseguir ir feliz, que assim, cara, se o Dr. Edward falar vamos, é porque com certeza dá pra ir. Mas se ele falar também não dá. Então, assim, eu confio muito a minha vida nele, né? Sim, eu confio a minha família nele, porque quando a gente entra pro centro cirúrgico, eu não tô entregando só a minha vida. Eu tô entregando a vida dos meus que ficaram aqui fora também, né? E com a segurança que ele vai me devolver para essas pessoas que estão ali me aguardando. Então, assim, eu confio nele 100%. Se ele falar, dá pra fazer, eu encaro, assim... Medo a gente tem mesmo, né? Porque a gente fica muito animado, mas quando chega na hora não adianta. A gente treina, fala que vou desistir, mas no final dá tudo certo. Então, assim, eu confio no Dr. Edward 100%. Não é porque eu tô aqui na frente do senhor, não. Porque isso aí eu falo... Assim, quando as pessoas me perguntam, indica, eu falei, gente, não tem como eu indicar ninguém sem ser o meu médico. Porque, assim, é só você olhar pra mim, né? E realmente, eu já indiquei uma amiga também, ela fez. E qualquer um que pergunta pra mim, fala, Dr. Edward, não tem outro. Então, eu diria pra essas mulheres que acho que em primeiro lugar é você colocar em prática os seus sonhos, né? Eu acho que quando você tem um sonho, você não pode ter medo de executar pra você poder chegar no final, né? Isso aí com qualquer coisa. E eu conhecendo o Dr. Edward, sendo paciente dele, já parei na mão dele literalmente várias vezes e eu sempre tive um bom resultado, sempre tive um acompanhamento muito bom, né? E a parte que eu falei, né, que ele, se ele falar que dá pra fazer, ele é muito sincero com as coisas, ele não trabalha apenas por dinheiro, né? Como eu conheço diversos profissionais aí que querem ganhar. Mas o Dr. Edward não. Ele, se der pra fazer, ele vai falar, vamos lá, e ele vai encarar, e ele vai estar contigo até o fim. Não, a minha relação com a anestesia sempre foi muito tranquila. Eu lembro que a primeira cirurgia, o senhor me acordou ainda no centro cirúrgico, falou comigo e eu acordei, assim, bem, não estava sentindo dor nenhuma. Fiquei ali um período, um tempo, depois me levaram pro quarto. E foi super tranquilo, não senti nada demais.
Não, hoje a relação comigo mesma é uma relação mais de força. Hoje eu me considero uma mulher mais forte, mais confiante. A minha autoestima, assim, melhorou 100%, né? Então essas coisas trazem bastante autonomia pra gente, entendeu? E saber que eu sou capaz, não só de realizar a cirurgia, porque a gente também tem que manter ela depois, né? Eu falo, não, gente, eu conquistei isso daqui, né? Porque é uma conquista. É um sonho que a gente, eu quero muito isso. A gente, assim, eu olho pra mim hoje, eu olho pro meu antes. Às vezes a gente pensa, a gente só vê em revista, internet, né? A gente não acredita que a gente vai chegar lá. Muita gente fala, cara, eu não acredito que você era gorda. Eu falei, sim, gente, eu já pesei 98 quilos. Você já pesou 98 quilos? 98 quilos. Com quanto de altura? 1,63. Peso ideal que eu acho pra mim é 60 quilos. Eu já tive nos 60 quilos, eu já tive com o meu corpo bem seco, né? Então, assim, o resultado pra mim foi ótimo. Muita gente fala, mas você tem que ser mais gordinha, isso, aquilo. Até mesmo porque eu malho, só que eu morro de medo de ficar grande. Então, assim, o meu personal, ele sofre muito comigo, porque eu falo, eu não quero crescer. Eu quero só a definição, eu quero só as marcações, né? Então, assim, 60 quilos pra mim, hoje eu peso 65. E tô lutando aí pra poder perder os 5 quilos. Embora muita gente ache que não precisa, que isso, mas eu vou me sentir mais confortável, né? Porque mais definição, mais... Fica bem mais bonito esteticamente também, mas tirando a saúde, né? Então, 60 quilos pra mim, eu acho que... A minha relação com praia é uma relação que eu tenho com todos os lugares. Hoje eu me sinto confortável em qualquer lugar. Se eu for pra praia e colocar um biquíni, eu vou me sentir bem. Se eu for pra um cinema e colocar uma roupa, eu vou me sentir bem. Porque eu acho que os resultados dão essa confiança pra gente. Onde eu chegar, eu tô chegando. E é aquilo dali. Eu não fico preocupada. Será que vai olhar? Será que eu tô na moda? Será que vão gostar? Não. Eu me visto, me sinto bem e eu tô indo. Pode ser pra onde for. Sim, me faz mais atraente pela confiança, né? Pela gente estar ali confiante no que a gente está fazendo. Então, sim, torna a gente mais atraente porque a gente fica mais fixa, né? O olhar mais fixo, a gente não fica aí olhando para os lados para ver se tem alguém olhando, você age naturalmente. E eu acho que isso desperta olhares de outras pessoas. Até não um olhar vulgar, olhar assim, mulheres mesmo, sabe, apreciam. Assim como eu olho para mulheres, eu falo, nossa, legal, esse resultado ficou bom. Como eu olho também para tem algumas pessoas que dá pra ver que você faz cirurgia plástica, né, pelo umbigo. O umbigo é uma coisa assim que marca muita gente. É a marca registrada da cirurgia plástica, é o umbigo. E assim, o meu umbigo ele ficou perfeito. Ninguém fala que eu fiz nenhuma cirurgia. E eu olho assim para às vezes alguns. Eu já tive uma amiga que ela operou com outro médico que ele falava que ele é especialista em umbigo. E assim, o umbigo dela ficou muito, muito marcado, com muita cicatriz, não ficou uma coisa legal. Então dava pra ver que ela tinha passado por um procedimento, né? Então isso incomodava muito a ela. E eu não, meu umbigo eu coloco ele pra fora a hora que for, em qualquer ocasião, ele ficou muito perfeito. E olha que a gente mexeu nele, acho que foram algumas vezes, né? Porque a lipo a gente fez pelo umbigo também, então eu tive que fazer uma nova cicatrização. E eu não perdi, assim, ficou super perfeito mesmo a cicatrização do umbigo, o formato.